Tudo isso aqui tem um do Cazaquistão, tem um da Turquia, tem dois do Sri Lanka, tem dois da Índia. E desumanizam as pessoas como se os japoneses aqui também não fossem gente como a gente. Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje é o do primeiro dia de aula. Eu e meu namorado, a gente acabou ficando em salas separadas. Ele tá estudando de manhã, das 9 até meio-dia e meio, eu acho. Não, meio-dia e 15, mais ou menos. E eu fiquei na turma da tarde. A gente ficou separado. A gente ficou no mesmo prédio, só que horários diferentes. E, obviamente, turmas diferentes também. A nossa turma que veio de intercambistas, vieram umas 45 pessoas e eles fizeram o máximo pra dividir todo mundo. Então, só um ou outro que caiu na mesma sala. E eu tô um pouquinho rouca, então perdoa a minha voz estranha. Aí ele já tá lá na aula dele. Agora é 11, mais ou menos. Eu tenho uma meia hora assim pra me arrumar. E aí eu vou encontrar com ele lá perto da escola, no horário que ele tá saindo da aula, pra gente almoçar. E aí depois do almoço eu vou pra minha aula. Levei exatamente 30 minutos pra me arrumar. E agora eu tô indo pra estação. Almoçando. Tá muito frio. Bom, estou gravando aqui essa última parte do vídeo, já tendo 2 semanas de aulas. Hoje completa 2 semanas. A gente recebeu os livros, tudo isso aqui que eu mostrei na thumb. Esses aqui eu não levo para aula. Esse aqui é kanji. A gente ainda vai começar a usar. A gente está revendo toda a parte de katakana, hiragana, porque eu entrei como N5, ou o mais básico possível. Mas assim que terminar na semana que vem, a gente vai começar a usar kanji. Esse aqui é um livro de conteúdo geral. As aulas são os slides desse livro, praticamente. Aí também temos um workbook de exercícios. E aí no final do livro tem as respostas também para você conseguir consultar. E esse aqui é um livro de prática de leitura. Esses dois livrinhos menores são livros de listening, de você treinar o ouvido. Vem um CD junto, mas assim, que computador ou notebook que tem leitor de CD hoje em dia? Tem que comprar um conector à parte, um adaptador. Eles dão um caderno de kanji também, desse aqui, exatamente esse, mas a gente precisa comprar um segundo, e aí você faz a lição de casa e entrega para correção. E aí, a lição do próximo dia, você faz um segundo caderno. E aí fica revezando o caderno que o professor corrigindo e o caderno que fica para você fazer a próxima lição de casa. Isso é que eles deram. É o livrinho de katakana, hiragana, todo o alfabeto aqui. Aí vocabulário e o campo aqui para você treinar a escrita. Eu já tinha estudado bastante todo o alfabeto. Só que como eu ainda tô no N5, chega na hora, ainda te dá um branco de alguns vocabulários, né? E de algumas escritas certinhas, principalmente do katakana. Então, tô no meu nível certo. Eu realmente tinha que reforçar mais essa base aqui. Mesmo que eu já saiba um pouquinho, já sei uma parte de partículas, já sei uma parte de verbo, conjugação, formas verbais, formas de montar frase e tal, eu realmente precisava desse reforço e começar do básico. Mas assim, mesmo que seja começando do básico, eles esperam que você saiba responder as coisas que eles estão perguntando, assim. Eles não esperam, não é para você estar vendo aquilo tudo pela primeira vez. Tem um mínimo das 150 horas que você tem que ter estudado antes de vir para o Japão, mas 150 horas não é nada. Eu estudei mais de um ano inteiro, com certeza. 150 horas eu tenho mais 150 horas só no Duolingo, de japonês. Então, assim, fazendo curso, estudando por fora, é muito mais. E na minha turma, todo mundo é iniciante,
dos que desenrolam melhor, assim, o japonês e sabem mais vocabulário, eu tô ali entre quem consegue responder mais. Mas você vê ali que tem gente que já consegue manter conversações, já. Tipo, eu consigo me virar bem e eu consigo manter conversações simples, que quem fez só 150 horas não conseguiria. Mas esse começo, assim, muita gente que mesmo já tendo uma boa base, vai começar igual, e aí quando puxar mais no estudo, aí, e você for fazendo as provas de JLPT, aí realmente vai nivelar, assim, e aprofundar, e evoluindo mais. Mas é estando aqui no dia a dia que você já vai treinando essa conversação também. Então, em casa, tem que reforçar bastante escrita, gramática, a parte formal que cai na prova. São 3 horas de aula só. São mais ou menos assim, 3 blocos de 45 minutos, aí um intervalo de 15 minutos, aí mais 3 blocos de 45 minutos. Mas é tudo com o mesmo professor, então faça direto. No total, dá 3 horas de aula só. Gente, isso não é nem uma faculdade de meio período, entendeu? Porque a faculdade era 4 horas pelo menos, e eu fazia integral, então era 8 horas diárias. E quando eu fazia estágio, era aula, mais 6 horas, e o Arubaito aqui é o mesmo regime de estágio no Brasil. No máximo 28 horas semanais. Se você passar disso, você pode ser deportado. É porque o seu foco aqui tem que ser o estudo. E nas férias, assim como no Brasil, você pode fazer 40 horas. Aí o povo consegue aproveitar para realmente fazer bastante dinheiro para juntar. Então, assim, comparando com uma rotina de estágio e faculdade de meio período, aqui ainda é mais leve. E, eu moro longe da escola. Eu demoro 1 hora para chegar, em média, assim. Só que é porque a gente mora longe da estação aqui, então é 15 a 20 minutos. Mas dentro do trem mesmo, como a gente tem uma opção de trem expresso, é 20 minutos só, dentro do trem. E aí, da estação para a escola, é uns 6 minutos, é pertinho. Então, assim, comparado com o Brasil também, o trajeto, o tempo, é, ótimo, tá ótimo, entendeu? No Brasil, para chegar no estágio, eu demorava 1 hora, isso que eu morava perto. Se eu fosse de carro, e sem trânsito, né, dava 20 minutos. Quando eu ia de moto, dava 10. Só que de trem e andar, que também era longe da estação, o trabalho, aí dava 1 hora também. Então, o trajeto de 1 hora tá dentro do normal em São Paulo e tá até bom, porque às vezes se for menos de 1 hora, aí é rápido até. O único problema daqui é o custo da passagem do trem, porque é pela distância. Então a gente tá gastando bastante com passagem. E tem muito, muito teatrinho. De tipo, você com o seu coleguinha do lado, vocês conversam, treinam aquele diálogo, e aí vocês vão ali no meio da sala e apresentam para todo mundo. No começo, é normal ter um pouquinho de vergonha, né? E você ser o primeiro para falar. Mas, gente, você tem que lembrar que tá todo mundo na mesma situação. Muita gente vai ter mais vergonha que você também. Então, sei lá, pra mim, acho que hoje em dia, antigamente eu me sentia uma pessoa mais tímida. Hoje em dia eu não me sinto quase nada. Só pra fazer algumas coisas, assim, aleatórias, mas, tipo, interação, conversação, chegar numa pessoa desconhecida e falar as coisas, hoje em dia já me livrei da timidez disso. Então, e caiu um brasileiro, né, na minha turma, que a gente se dá super bem. A gente tem a mesma vibe, assim, de brincar e tal. E aí a gente vai e entra realmente no personagem. Se é pra ensinar uma menininha tirando uma dúvida com uma senhora na rua, aí a gente vai lá, tá fazendo uma vozinha kawaii de menininha, e ele vai estar lá fazendo a voz da idosa. E é sobre isso. Tem que aproveitar o intercâmbio, gente. E tem outras pessoas na nossa sala também que são mais soltas e também aumentam deixam a vibe da sala muito legal. Todo mundo ri junto. Então, tem que se soltar ao máximo e aproveitar para fazer as amizades ali também. Tipo, não ficar fechado em bolhas. E você tá ali com várias pessoas de vários países diferentes e tem que aproveitar para fazer o contato. E aqui, ainda mais você estando estrangeiro, imigrante, num país assim que você não conhece quase ninguém, você precisa fazer contatos, que a vida é sobre contatos. Ter alguém ali para te indicar para um trampo, ter alguém para te ajudar quando você tem dúvida, para te socorrer, fazer amizades e conversar sobre, ter trocas culturais também, da cultura da pessoa, que você nunca ouviu falar antes. Assim, na minha turma, tem um do Cazaquistão, tem um da Turquia, tem 2 do Sri Lanka, tem 2 da Índia, tem uma do Mianmar, aí tem eu e outro brasileiro,
e o resto é chinês. A grande maior parte da escola é chinesa, porque é uma população gigante e é um país quase vizinho daqui. Então, a maioria que vem para essa escola, pelo menos, é chinesa. Então, a minha sala tem, tipo, uns 20 alunos, metade ou mais ou menos, é chinesa. Mas, mesmo assim, tem uma grande diversidade cultural. E a China é muito grande. Cada um veio de uma parte da China também. Tipo, eles acabam sendo grupos grandes, eles conversam entre si, só que eles também estão ali abertos para fazer novas amizades. Então, tem que aproveitar e conversar com todo mundo. A gente criou o grupo no WhatsApp já, da turma, eu e o brasileiro a gente puxou e criou. Aí a gente já tá trocando figurinha, chamando o povo pra rolê. Na sala do meu namorado também. Ele fez amizade, super amizade com um chinês também, que tem 18 aninhos só e tá aqui. É, e aí criaram um grupo deles, já saem junto, almoçam junto direto. Enfim, tem que viver o intercâmbio mesmo. Realmente aproveitar essa oportunidade única de troca cultural com pessoas do mundo inteiro. No futuro, talvez em outro vídeo, eu fale sobre o quanto me incomoda alguns outros intercambistas que fazem os relatos deles aqui no YouTube também, que falam sobre o quanto é solitário estar aqui, sobre o quanto é difícil fazer conexão com as pessoas. Assim, são experiências completamente individuais, só que principalmente quando falam em relação ao comportamento do japonês nativo, que desumanizam as pessoas, como se os japoneses aqui também não fossem gente como a gente, que também tem interesse em conhecer o outro, ter uma troca. Assim, quem fala que é impossível, assim, criar laços aqui, é porque nem tentou. Porque, sinceramente, além de todo mundo, os japoneses serem muito acolhedores, assim, falar, meu, é falso, é só porque ele tá ali trabalhando. Não, fora da situação de trabalho também, a gente já conversou com vários, os professores da escola são super fofos, são super gentis, e aqui perto de casa, a gente mora numa região bem residencial e afastada do centro, então é uma vibe totalmente diferente. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas são um pouco mais reservadas, elas também são mais calorosas, assim, a atendente do caixa do supermercado, ela tinha piercing, ela viu os meus e elogiou, aí a gente conversou um pouquinho, foi super fofo. É, eu fiz amizade com duas missionárias de igreja que tem aqui perto, que elas chegaram para elogiar meu cabelo, só que elas não são japonesas nesse caso. Uma é dos Estados Unidos, a outra é da Austrália. Aí a gente já saiu para rolê. Enfim, teve isso também de amizade aleatória que eu fiz. E aí tem comércios locais aqui perto, que aí eles veem que você é estrangeiro, né? Principalmente o Luigi, né? E aí eles ficam curiosos, aí eles perguntam, aí você faz uma troca ali, você conversa, e tipo, as pessoas, você vê que tem um carinho genuíno e as pessoas realmente estão ali tendo uma troca super legal com você e realmente estão interessadas em você, não é? Ela não tá falando aquilo lá, ela não tá puxando assunto sobre o seu país de origem por educação, sabe? Então, pelo menos aqui a nossa experiência está sendo muito legal. E se você só vive ali no mesmo, na mesma região do centro, só frequenta os mesmos lugares, acho que é normal você sentir uma certa frieza assim nas pessoas. Em São Paulo é igual, entendeu? Enfim, já tô até me entendendo demais nesse assunto aqui. Eu vou me organizar melhor para conseguir manter a frequência dos vídeos. O próximo, eu só tô esperando receber algumas encomendas aqui de organizadores para eu finalmente fazer um tour pelo apartamento. E também tem o vídeo do Arubaito e outros vídeos de rotina que eu vou gravar ainda e vou trazer coisas bem legais aqui para o YouTube. Então, beijos, até o próximo vídeo.